No livro de João, capítulo 10, versículo 27. E o tema da nossa mensagem hoje é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vamos orar a Deus, para que Deus nos dê entendimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor agora. Santo Deus, Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus sobre todos, como é bom, meu Deus, estarmos aqui reunidos nesta manhã. É um privilégio que o Senhor tem nos concedido, de podermos estar aqui no Teu santo templo, meu Deus, adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, ouvir a Tua voz, alimentar o nosso espírito, aprender da Tua palavra, crescer no conhecimento da Tua graça, meu Senhor. E que nesta manhã o Teu Espírito, meu Deus, fale ao coração de cada um do Teu povo. Que o Teu Espírito venha trazer entendimento perfeito à Tua igreja, para que nós possamos, meu Senhor, edificar a nossa vida cada dia mais sobre um alicerce, sobre um fundamento sólido, para que quando as águas vierem, quando as chuvas caírem, quando os rios transbordarem, quando o vento soprar com fúria, a nossa casa esteja bem construída, não desabe e nunca sobrevenha a nossa vida ruína. Isso só é possível, meu Senhor, quando a casa é bem construída. E esta igreja, meu Deus, ela foi levantada por Ti para edificar a casa do Teu povo, a vida dos Teus eleitos, sobre um fundamento sólido de ouro, de prata e de pedras preciosas. Então fala conosco nesta manhã. Usa-me, ó Deus, como instrumento Teu. Inspira-me, meu Deus, na palavra para a Tua igreja, para o Teu povo. E que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, meu Senhor, e que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que todos os que creem digam amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos amados, igreja de Jesus Cristo, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja, quando ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus não estava se referindo a ouvir com esses ouvidos aqui de carne, com os tímpanos naturais que todos nós temos e todos nós ouvimos. Porque quando você prega a palavra, que é a voz dele, todas as pessoas ouvem. Se você prega numa igreja, todos que estão aqui ouvem a palavra. Se você prega através de uma emissora de rádio, de uma emissora de televisão, se você prega numa praça pública, se você prega numa grande concentração de um estádio de futebol, de um ginásio, todos ouvem. Então, quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, esta expressão, ouve a minha voz, significa: as minhas ovelhas obedecem a minha palavra. É ouvir no sentido de obedecer. Não é ouvir por ouvir, é ouvir no sentido da obediência. Às vezes você diz para o teu filho assim: meu filho, não faça isto. Aí o teu filho vai lá e faz justamente o contrário do que você disse. Aí você diz: papai não falou para você não fazer. Olha, você não me deu ouvidos. Você não está dizendo para ele que ele não ouviu com esses ouvidos. Você está dizendo: você não me obedeceu. Você não fez o que eu mandei. Então sobreveio consequências. Então, quem é a ovelha de Jesus? Aquele que foi escolhido, aquele que foi predestinado por Deus
ele é identificado neste mundo pela obediência à palavra de Deus. A ovelha não é identificada pelo seu aspecto exterior. Ela não é identificada pela roupa, pelo cabelo, por ter uma Bíblia debaixo do braço. Não. O que identifica uma ovelha de Jesus Cristo é exatamente a obediência. Ele disse: as minhas ouvem a minha voz, obedecem a minha palavra, elas me seguem, elas são obedientes. Por isso que uma igreja, ela tem que ser pautada sobre dois pilares importantíssimos. Quais são? O conhecimento de Deus, mas a prática deste conhecimento. Não basta apenas o pastor trazer para a igreja conhecimento. O pastor, ele tem que trazer o conhecimento, mas ele tem que ter o cuidado de estar sempre exortando a igreja a que pratique a palavra que lhe está sendo ensinada. O pastor que não exorta a igreja à obediência, ele nunca vai conseguir saber quem é ovelha e quem é cabrito. Porque o cabrito ouve, ele ouve com esses ouvidos como você ouve, mas ele não obedece. Aquele que não é ovelha, aquele que é cabrito, ele odeia ser exortado, ele odeia o pregador que pauta o seu ministério sobre esses dois pilares: conhecimento e obediência à palavra. Nada incomoda mais os cabritos, meus irmãos, do que o pastor que dá ênfase à obediência. Quem não é ovelha de Jesus detesta quando o pregador envereda pelo caminho de exortar a igreja à obediência à palavra. Ele não gosta disso. Por que não gosta, pastor? Porque quando a igreja é pautada no conhecimento e na obediência, esta obediência a Deus desmascara quem está disfarçado de ovelha, mas não é ovelha. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, que voz é esta? Abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 22, versículo 14. Paulo estava contando da sua experiência com Deus, e quando ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E então ele disse: quando Ananias foi obedecendo a ordem de Jesus, impor as mãos sobre Saulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Veja, Ananias disse: olha, Saulo, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. Quer dizer, desde antes da fundação do mundo, ele já escolheu você para que tu possas conhecer a sua vontade, veres o justo. Quem era esse justo? Jesus. E ouvires uma voz da sua própria boca. Você lembra que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esta voz, ela está contida nas 14 epístolas de Paulo. As 14 epístolas de Paulo, o evangelho da graça de Deus, é o filtro da Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Todavia nós sabemos que existem coisas que eram para o velho pacto, que eram para os judeus, né? Existem coisas que são para o novo pacto, para a nova aliança. Então a voz está nas 14 epístolas, que é o filtro da Bíblia. Aquilo que passar por esse filtro está valendo para hoje. O que não passa por este filtro era coisa do velho pacto, não tem nada a ver com a igreja hoje. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem a minha palavra. Então quem é ovelha, o que ele faz? Ele obedece, ele crê, ele se submete à palavra. E quem é cabrito? Ele não obedece, ele não crê e ele nunca se submete à palavra. Aliás, Tiago falou sobre isto, sobre esta coisa da obediência à palavra de Deus. Veja, por favor, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago disse assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja,
Não adianta nada você vir à igreja, ouvir a palavra e não praticar a palavra. Você está enganando a si mesmo, Tiago disse. Não sejais apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Quem é que ouve e não pratica? Os cabritos. Quem é cabrito vem à igreja, ele pode até comprar Bíblia, ele pode cantar, ele pode levantar as mãos, ele pode louvar, ele pode adorar, ele pode dizer Jesus é o Senhor. Olha, mas são palavras que saem da boca para fora. Na verdade, ele não consegue praticar a palavra. Ele não consegue receber a palavra com mansidão. Ele não consegue absorver a palavra que Tiago diz é poderosa para salvar a vossa alma. E a igreja de Jesus está assim, de pessoas desse tipo. Pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra, mas entra por aqui e sai por acolá. Está cheia de crentes nominais. O que é um crente nominal, pastor? É a pessoa que tem apenas o nome de crente. É como uma pessoa que tem o nome de honesto. Não, fulano é honesto, mas ela não é honesta. As suas atitudes provam que ela não é honesta, mas ela tem o título de honesta. Então está cheia de crentes nominais, pessoas que vêm à igreja, que ouvem a palavra, mas não conseguem praticar a palavra, não conseguem pôr em prática a palavra. E por que não conseguem pôr em prática a palavra, pastor? Porque não são ovelhas de Jesus. Só as ovelhas conseguem colocar em prática a palavra. Em Mateus, no livro de Mateus, veja como Jesus também falou sobre isto, no capítulo 7, versículo 24, o Senhor disse assim, logo quando ele termina o sermão da montanha, o sermão do monte, então ele encerrou dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, você vê como está tudo condicionado a praticar. Não basta ouvir, meu irmão, não basta ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Mas o que prova quem é ovelha e quem não é ovelha é isto aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre rocha. Olha, a ovelha, meu irmão, ela tem a sua vida edificada sobre a rocha, edificada sobre a palavra, edificada sobre a verdade. A ovelha, ela vive por fé. O apóstolo disse: o justo viverá pela fé. Então, pode vir chuva, pode soprar vento, pode rio transbordar, pode vir crise, pode surgirem problemas, mas a tua casa não cai. A tua casa não desaba. Por que não desaba, pastor? Porque ela está bem construída. Porque a tua casa, a tua vida, esta casa aqui, é a vida espiritual. Ela está construída sobre um alicerce de rocha. Os cabritos não. Os cabritos não são assim. O versículo 26 diz isso. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você veja, quem é ovelha, ouve, pratica. Vida edificada sobre rocha. Você sabe que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Irmãos, a diferença entre um cristão e o ímpio é que o cristão, ele passa por este mundo, ele enfrenta as aflições, sobrevém lutas, sobrevém tempestades, mas ele é sempre vitorioso. O ímpio, o incrédulo, o filho da perdição, ele passa por este mundo, ele enfrenta as tempestades, ele enfrenta as lutas, ele enfrenta os inimigos, mas ele não consegue vencê-lo. Ele sempre é vencido pelas circunstâncias da vida. Sempre. A Bíblia diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porque nós ouvimos e porque nós praticamos as palavras.
Então, nós não somos insensatos, nós somos pessoas sensatas, né? Porque nós somos ovelhas de Jesus. No versículo 21, ele disse assim, estamos lendo Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer dizer que para entrar nos céus, não basta abrir a boca e dizer Senhor Jesus, oh eu amo a Deus, oh eu creio muito em Deus. Não, todo mundo diz isto. Os espíritas dizem isto, os católicos dizem isto, todos os evangélicos dizem isto, todos os religiosos dizem isto. Porque é muito fácil dizer, mas ele disse, olha, não basta dizer Senhor, Senhor, na verdade só pode entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma coisa é você abrir a boca e dizer, eu creio em Jesus. Outra coisa completamente diferente é você obedecer a palavra. É você praticar a palavra no dia a dia da tua vida. São duas coisas completamente distintas, né? Estou no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, o filho da perdição, aquele que não é ovelha, aquele que é cabrito, ele pode prestar qualquer serviço no templo, pode. Judas era filho da perdição e permaneceu 3 anos no meio do colegiado apostólico. Ele era o tesoureiro, mas a Bíblia diz que ele roubava das ofertas. Mas ele estava lá no meio. Então um filho do diabo, ele pode prestar qualquer serviço no templo, ele pode se fingir de ovelha, mas há uma coisa que ele não consegue fazer. Qual é, pastor? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso ele não consegue, isso é absolutamente impossível. Pode cantar, pode tocar, pode fazer parte do coral, pode chegar a ser um diácono, uma diácono, às vezes consegue até chegar a ser ordenado pastor. Às vezes disfarça tão bem, vai disfarçando, que ele consegue até se imiscuir dentro do ministério da igreja. E lá para as tantas, então as garras de lobo aparecem. Quando você vê que aquela pessoa estava fingindo, ela não conseguiu praticar a palavra de Deus, ela não conseguiu viver a verdade do Evangelho. Em Efésios, capítulo 5, epístola de Paulo, à igreja de Éfeso, você vai entender melhor ainda por que é importante essa coisa do praticar a palavra. Efésios 5, versículo 15 a 17. Paulo disse assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Procurar compreender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é a vontade de Deus para a tua vida. Irmãos, nós temos que viver neste mundo segundo a vontade de Deus. O que é viver segundo a vontade de Deus, pastor? É exatamente dar ouvidos à voz de Deus. Só pode viver segundo a vontade de Deus quem é ovelha de Jesus. Quem não é ovelha de Jesus não consegue viver segundo a vontade de Deus. Ela pode viver neste mundo segundo a vontade de uma religião, segundo a vontade de uma convenção, segundo a vontade de um pastor, mas viver segundo a vontade de Deus, só as ovelhas conseguem. Agora, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está tudo aqui na Bíblia. Esta igreja tem te ensinado. Quando tu vens a esta igreja, tu ouves deste altar aqui, tu ouves deste púlpito, qual é a vontade de Deus para a tua vida. Como é que você tem que viver, como é que você tem que proceder, como é que você tem que se comportar no dia a dia da vida. Por exemplo,
Qual é a vontade do Senhor para os filhos, para nós que somos filhos? Em Efésios mesmo, Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante. Olha a vontade de Deus para você que é filho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer dizer, qual é a vontade de Deus para os filhos? Que os filhos obedeçam a vossos pais no Senhor. Então todo filho, ele tem que ser obediente aos pais. Ele tem que honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa, Paulo disse. Por que ele disse obedecer a vossos pais no Senhor? Porque esta obediência aos pais, ela deve ser observada, meus irmãos, somente até onde não venha a prejudicar os teus deveres para com Deus. Então, se não atrapalha a tua vida espiritual, se não restringe, né, a vontade de Deus para a tua vida, os deveres que tu tens que cumprir para com Deus, então tu tens que ser obediente a pai e mãe. Como é difícil hoje você encontrar filhos obedientes, meu irmão. Como é difícil você ver hoje os filhos serem obedientes aos pais, se submeterem aos pais, darem ouvido aos pais, viverem uma vida de acordo com a palavra. Você vê a maioria dos filhos hoje que nada, pai não sabe de nada, pai é coroa, isso é coisa do passado, está por fora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, quantas reclamações eu recebo no gabinete pastoral, de pais que vivem dramas terríveis, porque os filhos não são obedientes. Não se submete, está aqui, ó. A vontade de Deus para você que é filho, é que você obedeça o teu pai e a tua mãe. Ser obediente, meu irmão, isto é uma vontade de Deus, isto é uma determinação de Deus, e que nós temos que cumprir, amém? Pastor, mas e como é o procedimento dos pais em relação aos filhos? Olha o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha, quer dizer que os pais não podem provocar os filhos a ira. O que é isso, pastor? É a severidade excessiva. Às vezes o pai não sabe equilibrar a educação dos filhos e é severo em excesso. E às vezes essa severidade excessiva chega até o ponto de levar os filhos a abandonarem a casa. E quando abandonam a casa, estão abandonando também esta autoridade paterna para sempre. Por quê? Porque os pais, né, provocaram os filhos a ira. Eles não provoquem teus filhos a ira, não seja demasiadamente severo com teus filhos, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, Deus não quer que os pais sejam extremamente severos, mas Deus também não quer que os pais sejam excessivamente brandos. Porque se você for excessivamente brando, isso vai gerar corrupção, isso vai ser ruim para o teu filho. Então tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber disciplinar o teu filho, educar o teu filho, sem ser excessivamente severo, mas também sem ser excessivamente brando. Sem deixar a coisa correr frouxa. Na hora que tem que disciplinar, vou disciplinar. Na hora que não tem que disciplinar, eu não vou disciplinar. Tem que saber pesar as duas medidas. É esta a vontade de Deus, é esta a orientação de Deus para os filhos e para os pais. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Olha, como é difícil, meus irmãos. É coisa muito rara você encontrar pessoas que aceitem se submeter de boa vontade, espontaneamente, né,
a outra pessoa. É muito difícil isso aqui. Como é que é difícil alguém se submeter totalmente a outra pessoa? Mas a Bíblia diz, olha, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Quer dizer que nós temos pessoas neste mundo segundo a carne que exercem uma autoridade sobre a nossa vida. Às vezes na igreja tem o pastor, tem pessoas que recebem um poder, uma autoridade para exercer determinadas funções. Então, se você está debaixo da autoridade de alguém, a Bíblia está dizendo, olha, obedece ao teu Senhor, obedece ao teu Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. Paulo disse, não servindo à vista, como para agradar a homens. Ou seja, não servindo como bajulador, como muitos fazem, mas logo que o Senhor vira as costas, vem as murmurações, vem as críticas, vem as queixas. Pastor, por que Deus manda se submeter ao Senhor segundo a carne, como a Cristo? Por que ele fala isso? Sabe por quê? Porque não foi por vontade humana que você foi posta naquela condição. Quando você está debaixo da autoridade de alguém, foi Deus que te colocou ali, meu irmão. Foi Deus que te pôs. Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Então ele disse, olha, obedece como se estivesse obedecendo ao próprio Deus, como se fosse Deus em pessoa que estivesse ali. Só pode se submeter a isto aqui quem é ovelha de Jesus Cristo, amém? Quem não é ovelha, meu irmão, olha, finge um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, mas chega uma hora que ele se rebela. Chega uma hora que ele não aguenta mais, porque ele faz a coisa fingida. Ele faz a coisa como para agradar a homens. Ele faz a coisa visando receber alguma vantagem lá na frente. Aí chega uma hora que ele não aguenta, chega a hora que as garras de lobo, né, aparecem. Agora, pastor, qual é a vontade de Deus, pastor, para mim que sou um esposo, ou para mim que sou uma esposa? Em Efésios mesmo, no capítulo 5, versículo 22, eu estou te mostrando nesta manhã qual é a vontade de Deus para a tua vida. Paulo disse que nós devemos procurar compreender qual seja a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade de Deus para você, mulher? Versículo 22, as mulheres casadas, esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Veja, isso é uma determinação de Deus. Deus decidiu que o homem, o marido, seria o cabeça da mulher. O homem, ele representa Deus dentro de casa. Você representa Jesus na tua família, meu irmão. Então, a tua esposa, ela tem que olhar para você como um homem que recebeu de Deus uma autoridade sobre ela, sobre a casa. Você tem a autoridade. A palavra final dentro de uma família é do homem. Não é que você vai ser um ditador. Não é que o marido, quer dizer que agora sou eu que tenho uma palavra final, então a partir de hoje a coisa vai ser de maneira que eu quero. A partir de hoje eu vou bater a mão na mesa e tem que submeter. Não, não é isto. Não é ser ditador. Você tem uma autoridade que Deus te concedeu para que você tome decisões corretas, acertadas, visando o bem de toda a tua família. Não é para você exercer essa autoridade, para mostrar que manda e que todo mundo tem que obedecer. Não é nada disso, não é isso que a Bíblia está dizendo. E a mulher, que é de Deus, que é a ovelha de Jesus, ela se submete a esta autoridade do marido. Você vê que os tempos vão se passando, nós estamos vivendo tempos terríveis, né? E este movimento feminista que surgiu há alguns anos atrás tem destroçado completamente isso aqui. Olha, não existe inimigo pior contra a família do que o movimento feminista. Porque o movimento feminista diz, não, a mulher não precisa submeter a homem algum. A mulher é livre, a mulher é independente. Não, senhor, a Bíblia diz, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor.
Da mesma maneira que você se submete ao senhorio de Cristo, você também tem que submeter ao senhorio do teu marido. Há um ditado popular que diz assim: em casa que mulher manda, até o galo canta fino, meu irmão. Olha, não existe coisa pior numa família do que uma mulher tomar o lugar do homem. E às vezes a mulher toma o lugar do homem porque o homem não assume a posição dele. Tem mulher que não é submissa porque não respeita o homem, não respeita marido, não respeita ninguém. Parece o siri dentro da lata, né? Braba, e vai pra cima, aqui não tem essa história comigo não. Se quiser vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira. Mas tem outras que tomam o lugar do marido porque o marido não assume a posição de marido. Ele foge da responsabilidade. Ele joga tudo para cima da mulher. Tudo é a mulher que decide, tudo é a mulher que comanda. Ele não participa de nada. Como é triste, meus irmãos, quando você vê um homem não assumir essa postura, essa autoridade que Deus lhe concedeu. Eu detesto o homem desse tipo, sabia? Quando eu vejo o homem, meu irmão, que a mulher manda, olha, eu quero ficar légua de distância desse homem. Quero ficar longe dele para sempre. Nunca mais chegar mais perto dele. Porque isso é uma desgraça dentro de uma família. Você tem que assumir a tua postura. Você tem que assumir a tua responsabilidade. Você é a autoridade da tua casa. Foi Deus que constituiu você dessa forma, meu irmão. Agora, por outro lado, da mesma maneira que você tem uma autoridade dada por Deus, e que a Bíblia diz que Deus determinou que a tua esposa seja submissa a você, que ela aceite a tua autoridade, que a palavra final em tudo na tua casa é tua, né? Como é na igreja. Qual é a palavra final dentro da igreja? A palavra de Deus, a palavra de Jesus, a Bíblia. A Bíblia é a última instância, né? Então é a palavra final. Dentro de uma família, a palavra final é do homem, a palavra final é do marido, e a esposa tem que ser submissa ao marido. Então, assim como você, marido, tem esta autoridade, e a tua mulher tem que submeter a você, em contrapartida, Deus diz: agora você, marido, ama a tua mulher, como também Cristo amou a igreja. E um marido que ama a mulher como Cristo amou a igreja, ele jamais vai ser um ditador dentro de casa. Ele jamais vai tomar nenhuma atitude que venha constranger sua mulher, que venha trazer inconformismo, que venha provocar angústia, que venha provocar dissabor na vida da sua esposa. Pelo contrário, tudo que ele faz, tudo que ele decide, tudo que ele toma, todas as atitudes que ele toma, é sempre visando o bem-estar da esposa, o bem-estar da família, o bem-estar dos filhos. Porque tem maridos, meus irmãos, que são verdadeiros ditadores, você sabe disso, né? Tem maridos, não, está escrito aqui, você tem que ser submissa a mim. E acha que esta submissão é para a esposa viver como se fosse uma escrava. Que é para a esposa viver como se fosse uma empregada de luxo. Esposa não é empregada, meu irmão. Esposa é companheira, é auxiliadora. O Senhor disse: eis que eu te darei uma auxiliadora. Não é bom que o homem viva só. Então Deus te deu uma auxiliadora. Esposa não é para ser empregada de luxo. Esposa não é para lavar roupa, preparar comidinha, botar comidinha lá e levar grito de marido. Absolutamente não. Tu tens que olhar para a tua esposa como a tua auxiliadora. Tu tens que amar a tua esposa. Tu tens que querer o melhor para a tua esposa. Tu tens que desejar o melhor para aquela que Deus colocou ao teu lado como tua auxiliadora. Isto é a vontade de Deus para a tua vida. Por isso que Paulo diz: procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Você veja que há uma vontade de Deus, há uma determinação de Deus para todas as áreas da vida. Como é que Deus quer que você proceda como filho? Como filho, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Não é para o filho ser desobediente. Tem filho que diz assim: não quero nem ouvir. Quando o pai ou a mãe quer dar uma orientação, não quero nem ouvir. Não venha não, que eu já estou cansado de ouvir. Toda hora o senhor vem com essa conversa para mim. Porque se julgam, sabe? Os gênios, né? Se julgam e sabem tudo da vida. Não sabe que o pai tem uma experiência de vida. Não sabe que o pai já passou por experiência que não quer que ele passe.
já enfrentou aquela estrada que ele vai enfrentar. O pai já sabe onde estão os perigos, onde estão as pedras do caminho. E às vezes o filho diz: não, eu não quero mais ouvir. Não quero mais ouvir. Eu não aguento quando meu pai vem falar comigo. Pastor, eu não suporto mais quando a minha mãe vem falar comigo. Toda hora. Eu já tive caso aqui nesta igreja. Nós tivemos um rapaz aqui, um diácono da igreja, hein? Uma vez ele disse para mim: eu não aguento mais quando a minha mãe vem me dar orientações. Não aguentava mais quando a mãe ia dar orientações a ele. Você vê? E a Bíblia diz o quê? Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Você sabe que tem pais que são responsáveis pela maneira errônea com que os filhos vierem viver amanhã? Tratam com rigor e dureza, né? São brutos, são estúpidos. Há pais que fazem acepção de filhos. Com um filho age de uma maneira, com o outro age de outra. Com um filho se desmancha em prazeres e alegria. Com o outro, parece até que nem é filho. Existe isso dentro das igrejas, meus irmãos. Dentro das igrejas existe esse tipo de coisa aqui, esse tipo de comportamento. Totalmente contrário à vontade de Deus. Contrário à vontade de Deus. Agora lembra de uma coisa, olha só. Obedeceis a vossos pais no Senhor. Esta obediência aos pais não pode ultrapassar a obediência a Deus. O pai não pode dizer: você não vai mais para a igreja. Não, aí você vai dizer: não, Senhor. A Bíblia manda eu obedecer ao Senhor como pai, como mãe, no Senhor. Mas eu não posso obedecer ao Senhor se a minha obediência a ti vai levar a desobedecer a palavra. Porque você sabe que tem pais que têm a ousadia de fazer isso. Você não vai para a igreja. Você está punido, não quero você na igreja. Não quer você na igreja? Você não é Deus, rapaz, para proibir teu filho de ir para a igreja. Então esta obediência aqui não pode ultrapassar, né, a desobediência a Deus, absolutamente. Então a vontade de Deus para a esposa que seja submissa aos maridos, a vontade de Deus para os maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, pastor, qual é a vontade de Deus, pastor Carlos Magno, para a nossa vida diária? A nossa vida do dia a dia da vida, né? Como é que é a vontade de Deus? Abra, por favor, em 1 Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Veja qual é a vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida diária? A vossa santificação. Deus quer que todos nós vivamos diariamente uma vida de santificação, uma vida de agiasmo. Isso é dentro da tua casa, isto é no teu local de trabalho. Esta vida de santificação é no momento que você está de férias, é no final de semana, é na hora que você está numa praia, é no momento que você está praticando um esporte. Em qualquer situação da vida, tu tens que ter uma vida de santidade, um comportamento íntegro, atitudes íntegras, né? Tu tens que ter cuidado com as palavras que saem da tua boca. Como é que você reage diante das circunstâncias que surgem na vida? Então, vida de santidade, vida de agiasmos, isso tem que existir na vida do crente.
Isso tem que existir na vida daquele que é ovelha de Jesus, meu irmão. Se você está de férias, está no lazer, você não pode, porque está fora da igreja, começar a viver como vivem os ímpios, a ter um comportamento estranho, às vezes brincadeiras totalmente inconvenientes. Quem olha para a pessoa, isso não parece um crente, né? Não, tem que ter um comportamento de santidade, se abster da prostituição, saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Quem não é ovelha, ele não está preocupado em possuir o corpo com santificação e honra. Quem é cabrito, meu irmão, destrói o corpo com bebida, destrói o corpo com cigarro, destrói o corpo com drogas. Não honra o seu próprio corpo, usa roupas imorais, usa roupas indecentes. Uma mulher cristã, uma moça que é a ovelha de Jesus, meu irmão, ela se veste dignamente. Ela não usa roupas sensuais, ela não usa roupas provocantes. Ela sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não pode uma mulher de Deus, não pode um homem de Deus usar roupas imorais, roupas indecentes. Então isto aqui é a vontade de Deus para o teu viver diário. Tu tens que ser um homem santo dentro da tua casa. Tu tens que ser um homem santo no teu local de trabalho, meu irmão. As pessoas que convivem contigo têm que olhar para você e dizer: poxa, mas este homem tem um comportamento exemplar. Quando está todo mundo aqui com piadas imorais, piadas indecentes, olha, ele não fica no nosso meio. A gente não ouve sair da boca desse homem um palavrão. A gente não ouve esse homem falando da mulher dos outros, contando caso, fofoca. Ele tem um comportamento digno. A mesma coisa as mulheres. Esta é a vontade de Deus para o teu viver diário. Mas tem mais. Colossenses, volta um pouquinho atrás. Colossenses capítulo 3, versículo 5. O Senhor disse assim através de Paulo: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha, nada disto aqui pode existir na vida de um filho de Deus. Depois que você é chamado por Deus, depois que você ouviu a palavra da verdade e foi selado com o Santo Espírito da promessa, nada disto aqui pode mais ter espaço na tua vida. Se você vê uma pessoa dentro da igreja, eu sou crente em Jesus, graças a Deus, eu tenho Bíblia, eu sou um novo convertido, sou um convertido, e a pessoa tem qualquer uma dessas coisas que Deus abomina no seu viver diário, não é crente, não é ovelha do Senhor. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Quer dizer, noutro tempo, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, todas estas coisas aqui, ou algumas delas, fizeram parte da nossa vida. Mas isto era noutro tempo, quando nós vivíamos nela. Agora, porém, versículo 8, ele diz: despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha, uma ovelha de Jesus não pode ser uma pessoa irada, né? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Sabe? Aquela ira santa é normal. Todos nós temos uma carne que se ira, mas é aquela ira que não ofende o próximo, que não macula a vida de ninguém. Você não ofende ninguém, você se ira, sabe? Tem aquela indignação, mas não passa daquilo. Esta ira que ele está dizendo aqui que não pode existir é aquela ira que vem acompanhada do pecado. E tem gente que é um caso sério, né? Não pode haver maldade, qualquer tipo de maldade. Pode ser uma maldade no olhar. Essa maldade pode estar aqui, no pensamento. Às vezes são atitudes maliciosas. A pessoa está tomando uma atitude com malícia. Ela está tomando uma atitude visando alguma coisa desonesta lá na frente. Essa pessoa não é crente. Uma ovelha de Jesus não pode ser maledicente.
O que é uma pessoa maledicente, pastor? É uma pessoa que fala mal da vida do próximo. É o fofoqueiro. É aquela pessoa que toda hora que você encontra com ela, ela não tem outro assunto. Você começa a falar da Bíblia, ela já desvia o assunto e começa a querer falar da vida dos outros. Mas você viu fulano? Ó, Cicrano. Você viu a irmã Beltrana? Ó, mas você viu como é que é? Interessante. Ó, você prestou atenção. Olha, só tem maledicência, meu irmão. Ela não consegue falar de outra coisa. Só consegue falar da vida dos outros. Né? Este é o maledicente. Aqui no nosso meio tem algumas pessoas maledicentes. Não consegue falar de Bíblia. Agora puxe assunto para falar da vida do outro. Tem assunto para 10 anos e ainda sobra tempo. E ainda sobra assunto, né? Linguagem obscena do vosso falar. Você não pode ter linguagem obscena, né? Não pode ter palavrão na tua boca. Tem que ter cuidado com o que sai da tua boca, meu irmão. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você fala alguma coisa, às vezes até numa brincadeira, tu tens que saber que Deus está ali ouvindo. Pensa sempre numa coisa, olha só. Deixa eu te ensinar uma coisa. Pense sempre nisso. A palavra que eu vou dizer aqui, estamos brincando, estamos no lazer, estamos no momento de diversão. Será que esta palavra, esta brincadeira que eu vou fazer com aquele irmão ali, eu faria se eu estivesse na presença de Deus, Deus fisicamente presente? Ah, não, meu comportamento seria outro. Não, mas Deus está presente, só que Ele está em espírito. Porque não tem isso. Não, se Deus estivesse aqui de carne e osso, ah, não, meu comportamento seria outro. Eu não ia brincar dessa maneira, eu não ia falar dessa forma, eu não ia fazer essa graça com aquele irmão. Mas acontece que Deus está presente em espírito, rapaz. Deus está dentro de você. Todas as palavras que saem da tua boca, Deus ouve. Então isto é linguagem obscena do vosso falar. Ok? Esta é a vontade de Deus para a nossa vida diária. Pastor, e qual é a vontade de Deus, pastor, em relação à nossa vida, no que diz respeito à obra de Deus? No que diz respeito à obra do Senhor? Vamos ver isso, 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo. Eu preguei em Fortaleza numa igreja, tinha um som tão simplesinho, uma caixa amplificada, uma outra caixinha, e eu adorei o som. Aqui a gente tem tanto equipamento, tanto dinheiro, e toda vez essa porcaria desse som. Que coisa horrível, né, rapaz? Não é possível isso, né? Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha o que é que diz a palavra. Eu falei 2 Timóteo, né? Capítulo 2, 15, ok. Primeira coisa, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como servo, né? Que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então qual é a vontade de Deus para a tua vida em relação à obra? Deus está dizendo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, como servo, que não tem do que se envergonhar. O que é uma pessoa que não tem do que se envergonhar? Uma pessoa que tem uma vida santa. Uma pessoa que tem uma vida exemplar. Um marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar, um patrão exemplar, um empresário exemplar, um funcionário exemplar. Você tem que ser uma pessoa exemplar em tudo. Então, como alguém que não tem do que se envergonhar. Não tem nada na tua vida que alguém possa apontar o dedo e dizer, olha lá, e é crente, hein? Não pode, irmão, as pessoas apontarem o dedo para você e dizer, é crente, viu? E faz isto. Não, você tem que se apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí depois ele diz, e que maneja bem, o quê? A palavra da verdade. Eu pergunto, você está inserido dentro dessa palavra? Você tem se apresentado como um servo que não tem do que se envergonhar? Será que Deus, olhando para a tua vida hoje, Ele não vai apontar nada e dizer, meu filho, isso aqui não é maneira de você fazer, isso não é forma de viver, isso não é maneira de falar, isso não é maneira de agir, isso não é comportamento digno? Será que Deus vai olhar para vocês? Não, legal, nota 10.
perfeito a tua vida? Você maneja bem a palavra da verdade? Você maneja bem a Bíblia? Você maneja bem a graça de Deus? Você está pronto para em qualquer situação aí fora, alguém chegar para você, fazer perguntas sobre a Bíblia e você responder corretamente? Ou você vai dizer, olha, isso aqui é o seguinte, veja bem, você está falando aí, eu sei que está errado, eu não sei te explicar, mas vai lá na igreja que o meu pastor te explica. Não maneja bem a palavra, não sabe manejar bem a Bíblia. A Bíblia está dizendo, tem que se apresentar como quem maneja bem a palavra da verdade. Olha, irmão, só pode manejar bem a palavra quem estuda a palavra. Quem compra livros, quem compra mensagem, quem escuta em casa, quem marca os versículos, quem todo dia tira um espaço de tempo para se dedicar à palavra. Se você se limita apenas a vir aos cultos e ouvir a pregação do pastor e acabou o culto, desligou a tomada da parede, você nunca vai manejar bem a palavra de Deus. Aliás, tem pessoas que terminam o culto, meia hora depois você perguntar, o que o pastor pregou? O que o pastor pregou, meu irmão? Pastor? Pregou a graça. Sim, mas aqui o quê? Qual foi o assunto? Sabe que eu não lembro, rapaz? É interessante, até meia hora estava lembrando agora, já não lembro mais. Olha, tem que manejar bem a palavra da verdade. Amém? Outro aspecto da vontade de Deus para a nossa vida em relação à obra de Deus. No livro de Lucas capítulo 9, versículo 62. E esta aqui serve principalmente para aqueles que servem na obra, aqueles que fazem parte do ministério, ou como pastor, ou como ministro, ou como um diácono, ou como um músico, ou como membro do coral, do coro da igreja, ou como a professora da escolinha, não importa. Versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Deus está dizendo, olha, uma vez que eu te convoquei, uma vez que eu te chamei para me servir, se você amanhã, depois que pegou no arado, olhar para trás, você não está apto para o reino de Deus. Essa pessoa foi literalmente reprovada. Não pode. Uma vez que Deus te chamou, meu irmão, uma vez que pegou no arado, é para ir até o fim, até o dia da tua morte, a não ser que Deus te tire antes. Deus convoca e somente Deus pode desconvocar. Deus chama e somente Deus pode dizer, eu não quero mais que você sirva. Como ele fez com Saul, né? Não, eu botei Saul como rei, mas a partir de agora não é mais rei. Aí é Deus que está tomando a decisão. Mas uma vez que Deus te chamou, meu irmão, pegou no arado, se olhar para trás, Jesus disse, você não está apto para o reino de Deus. É para ir até o fim da vida. Deus te chamou para ser um diácono. É para ser diácono, meu irmão, até o fim da vida. Não sei que Deus tenha outro plano, botou você amanhã como um pastor, sei lá, mas jamais você vai sair da obra, jamais você vai deixar de servir a Deus. É para ir até o fim, não pode botar a mão no arado e olhar para trás. É absolutamente impossível, Deus não aceita isto. Quando uma pessoa vai ao meu gabinete, pastor, é o seguinte, eu sou um diácono, mas eu vim aqui falar com o irmão, eu vou dar um tempo, sabe, pastor? Eu vou ficar um tempo sem ser diácono. Essa pessoa está reprovada. Nunca mais ela vai ser diácono em lugar nenhum. Nessa igreja aqui não. Porque essa igreja vive a Bíblia. Não tem que dar tempo nenhum. É para servir. Pegou no arado, não pode olhar para trás mais, meu irmão. É do início até o fim. E ponto final. Amém? Então esta é a vontade de Deus para a nossa vida em relação à obra de Deus. Agora, pastor, e qual é a vontade de Deus, pastor? Que Paulo diz, nós devemos conhecer a vontade de Deus em relação às nossas obrigações espirituais. Na epístola de Paulo aos Hebreus fala sobre isto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Primeira vontade de Deus,
não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Então a vontade de Deus qual é? Não deixemos de congregar-nos. No dia que a igreja congrega, tu tens que estar na igreja, meu irmão. Quarta-feira, a igreja está congregada, tá. É tua obrigação, quarta-feira, estar na igreja. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Agora, se você quer fazer a tua vontade, aí, meu irmão, a gente já tem que analisar direitinho se você é ovelha. A coisa já ficou difícil. É verdade, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, quem é ovelha tem que submeter isto aqui. Não deixemos de congregar. Domingo a igreja está congregada. É teu dever, é tua obrigação. Domingo está na igreja. Esta é a vontade de Deus para você em relação à tua vida espiritual. Hebreus capítulo 13. Não, pastor, mas sabe o que é, pastor? Às vezes eu falto o culto, pastor, mas eu tenho umas fitas que eu compro aqui na igreja, aí eu ponho lá no gravador e fico ouvindo, sabe, pastor? Eu fico ali concentrado, prestando muito. É como se eu estivesse no culto. Não, senhor. Absolutamente não. É não deixar de congregar. Fita é para você estudar, é para ajudar você a manejar bem a palavra. Você comprar fita não é para substituir o culto por uma fita. Não, pastor, eu não venho ao culto, sabe? Mas também é o seguinte, pastor, eu fico ligado na rádio, olha, não perco um programa de rádio. É como se toda noite eu estivesse num culto. Não, senhor. O culto é aqui na igreja. Culto não é na rádio. Rádio não é culto. Não é para trocar o culto por nada, porque tem gente que usa esse raciocínio, né? Não, absolutamente. Não deixemos de congregar. Agora uma onda aí da igreja em casa. Que igreja em casa, rapaz? A igreja é aqui no santuário, no templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É o templo, a igreja que foi constituída para isso. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha só, obedecei aos vossos guias. Esta palavra aqui, ela é dirigida somente, meus irmãos, àqueles que são pastores verdadeiramente constituídos por Deus. Porque você sabe que a grande maioria do que está aí fora apenas tem título de pastor, mas que não são constituídos por Deus, não velam pelas almas das ovelhas, não cuidam das ovelhas de Jesus, não apacentam as ovelhas, não trazem alimento para as ovelhas, não trazem conhecimento para as ovelhas, usa apenas um título. Não, ele está dizendo aqui: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossas almas, como quem devem prestar contas. Então não é para obedecer, não é para ser submisso a quem usa apenas um título de pastor. Quem usa apenas título de pastor, mas não cuida das ovelhas, não vela pelas ovelhas, não alimenta as ovelhas, não apacenta as ovelhas, não merece ser obedecido, nem merece ser honrado, meu irmão. Agora, se você tem um pastor constituído por Deus, que vela pela tua alma, que alimenta a tua alma, que cuida da tua vida espiritual, então você tem que ser obediente a esse pastor. Você tem que obedecer aos ensinamentos que o teu pastor te traz. Quando você vem à igreja, não é para você contestar o pastor. Não é para você dizer: não, veja bem, eu não concordo muito com isso. Você não veio aqui para concordar ou discordar. Você veio aqui para obedecer. Deus dá ao pastor, e o pastor passa para você. Se você imagina na tua cabeça que algum dia o teu pastor vai ocupar esse púlpito e vai trazer um ensinamento errado para a tua vida, então você está na igreja errada. Procura outra igreja, meu irmão. Porque isso é como um pouquinho de veneno. Um pouquinho vai matar você. Se você crê que o teu pastor é constituído por Deus, que o teu pastor é dirigido pelo Espírito Santo de fato e de verdade, então você tem que estar pronto para obedecer todo o ensinamento que Deus dá ao pastor, para que o pastor passe para você. Sede obediente, né? Obedecei e sede submissos para com ele. Obedecer o pastor, obedecer os ensinamentos,
obedecer aos sábios ensinamentos que por vezes o pastor dá a você num gabinete pastoral. Às vezes a pessoa procura o pastor, estou com um problema, queria que o senhor me orientasse, o pastor orienta assim, assim, assim. A pessoa sai dali, faz tudo o contrário. Para que foi falar com o pastor? Para que foi pedir orientação ao pastor? Não precisava pedir, gastou tempo do pastor, desgastou o pastor e depois fez outra coisa. Você está compreendendo? Olha aqui, ó. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 6. Para a gente terminar a mensagem, Paulo disse: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Olha, qual é a vontade de Deus? Que você se aparte, nós nos apartemos de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição. Qual é a tradição, pastor? Os ensinamentos da graça de Deus. Então, se há alguém no nosso meio, que você vê, vivendo aí fora, desordenadamente, não está vivendo uma vida de santidade, não está vivendo uma vida íntegra, não está vivendo uma vida reta, não está vivendo uma vida pura, não é um bom marido, não é uma esposa submissa, não é um bom filho, não é uma pessoa de vida ilibada, aparta dessa pessoa, meu irmão. Distância dela. Deixa ela sozinha. Esta é a vontade de Deus. Tem que viver segundo a tradição que recebeu, segundo o ensinamento que tem recebido. Se você vê uma pessoa que está aqui e ao mesmo tempo está se misturando com lei, se afasta dela. Essa pessoa não faz parte do remanescente da graça de Deus. É um dissimulador, está dissimulando, está fingindo, viu? Então esta é a vontade de Deus. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Então, se você tem alguém que não presta obediência à palavra, que tem saído deste altar, que tem saído deste púlpito, Deus está dizendo: nem vos associei com ele. Fica longe dele, distância dele, para que ele fique envergonhado. Se for ovelha, vai se consertar. E nunca mais vai viver de forma desordenada. Se for cabrito, vai continuar vivendo de forma desordenada. Ah, está se afastando de mim? Ah, não quer mais ficar comigo porque eu estou vivendo dessa forma? Pô, eu vou mudar de igreja. Aí muda de igreja. Pois eu vou para aqui, para o poder mundial, não sei das quantas. Vou lá pegar um chofrezinho. É verdade. E às vezes até muda de igreja para a própria igreja. Então, meus irmãos, esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Paulo diz: procurar e conhecer qual é a vontade do Senhor. Você tem que procurar conhecer qual é a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, se submeter à palavra. Se você fizer isto, então de fato e de verdade, você é uma ovelha de Jesus. É um escolhido de Deus. Se você não faz isto, se você não submete à palavra, se você vive a tua vida ao teu bel prazer, você é o teu próprio Deus. Você não é ovelha, você é cabrito. O teu nome não está escrito no livro da vida. E naquele dia você ouvirá da boca do justo palavras duras que vão dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia.